Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Oi, Lu, bom dia, amor, que bom que você tá aqui. Ô, Lu, já vai aí convidando uma galera aí, tá? Eu também vou convidar aqui, ó. Já manda aí uns convites. Sabe como é que manda os convites? Clica no aviãozinho e manda o convite para o pessoal participar da live. Tô colocando aqui. Vamos começar? Boa tarde, pessoal. É bom dia, né? Bom dia ainda. Bom dia, pessoal. Nós vamos começar agora a nossa Depil Class de número 20, que acontece toda terça e toda quinta, às 11h55 da manhã. Vocês estão bem? Olha aí, já está chegando a Thaís. Quem mais? Olha, hoje é quinta-feira, é um dia cheio para o pessoal, né? Eles demoram um pouquinho de entrar. Oi, Edson, tudo bem? Você é depilador ou você é o esposo da depiladora? Coloca aí para mim. Então, aqui nesse encontro que a gente faz toda terça e toda quinta, eu sempre trago para vocês conteúdos que vão te ajudar a alavancar o seu negócio em depilação, vão ajudar você a aumentar o seu faturamento em depilação e te ajudar a conquistar aquela tão sonhada liberdade financeira que a gente quer, né? Não ficar devendo, não ficar com dificuldade de pagar as contas. Oi, Maria da Paz, oi, Margarete, sejam bem-vindas, que coisa boa ter vocês aqui. Então, eu sou Delma Novaes e ajudo depiladores a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio da depilação com menos dor, mesmo se estiver começando do zero. E eu quero saber o seguinte, vocês estão me ouvindo bem aí, vocês estão me vendo bem? Vão dando um joinha assim, ó, para eu dar sequência no conteúdo, tá? Oi, Babi! Jesus tá aí também, Jesus é de Brasília. Tudo bem, meu amor? Que coisa boa ter você aqui. Brasília, né? Então, cadê a Domingas? Fala para Domingas vir para a live também, Domingas de Brasília. Ó, o pessoal tá dizendo que tá tudo bem. Então, eu vou começar a nossa live, o nosso conteúdo de hoje, né? Hoje vamos participar, gente. Vamos participar, por favor. Eu não quero ninguém silencioso aqui, eu quero todo mundo participativo. Todo mundo soltando foguetinho aí na hora que tiver aquela sacada para eu saber que vocês estão entendendo o conteúdo. E aí eu dou sequência. Se eu perceber que ninguém está soltando foguetinho, eu dou uma ajustada no conteúdo, que aí eu vou saber. Ah, acho que eles não estão entendendo ou não estão gostando, enfim. Vamos participar para essa live ficar bem animada, tá bom? Gente, eu trouxe uma história para vocês de um fato real. Tá? Quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso vai ajudar você aqui nesse conteúdo, tá? Alguém já ouviu a história do tacho encantado? Apesar de ter nome de tacho encantado, parece um conto de fadas, mas é uma história real, tá? Aconteceu numa pequena cidade do norte dos Estados Unidos. Quem tiver aí nos Estados Unidos vai saber do que eu tô falando. É o seguinte, existia um médico que ele trabalhava na zona rural dos Estados Unidos. Esse médico, ele cuidava dos doentes, mas ele era aquele médico assim bondoso que ele não, se o cliente não tivesse, por exemplo, dinheiro para comprar o remédio para se cuidar, ele ia lá, ele comprava e ele dava aquele remédio para aqueles clientes lá da zona rural. Eram pessoas
carentes, às vezes pessoas que não tinham muito conhecimento, não tinham muito acesso, né, a farmácias, essas coisas. Então esse médico, ele encarou isso como uma missão para ele e ele cuidava dessas pessoas. Ele ia lá atender os doentes e também ele comprava os remédios e dava quando o cliente não tinha condição de comprar. Um determinado momento, ele resolveu fazer, porque naquela época tinha muito problema de gripes, sabe? Tipos de gripes, gripe mesmo. E aí, o que aconteceu? Olha, Feliz Páscoa, Jana, meu amor, Feliz Páscoa para todos nós, né? O que aconteceu? Retornando aqui. Esse médico, ele foi se endividando, porque ele cuidava dos pacientes e aí ele comprava remédio, ele foi se endividando. Então ele resolveu fazer, como tinha muito problema de gripe, ele resolveu fazer um xarope que ele pudesse ajudar sem ter que comprar esse remédio para dar para essa clientela deles. E aí, esse médico já estava muito endividado e um belo dia ele pensou, eu acho que eu vou tentar vender esse xarope. Ele tinha um tacho enorme de cobre, naquela época era aquele tachão enorme assim, porque ele fazia aquele remédio para muitos pacientes, né? Quando chegava lá, que ele detectava que era, diagnosticava, né? Ele diagnosticava que era gripe, aí ele já deixava o vidrinho do xarope para aquele pessoal e já fazia a parte dele no sentido de ajudar. Só que aí, o que ele fez? Ele pegou aquele tachão enorme de cobre, com uma colher de pau também enorme, porque ele fazia em grandes quantidades, colocou na carroça, naquela época não existia carro, ele colocou na carroça dele e foi para a cidade e procurou a farmácia mais próxima daquela cidade. Então ele estacionou ali a carroça, foi lá no fundo da farmácia e foi conversar com o farmacêutico e falou para ele, né? Negociou aquela fórmula. O farmacêutico, na época, ele pegou todas as economias que ele havia feito, né? Nessa época eram $500, então ele pegou toda aquela economia que ele tinha feito e pagou para esse médico. Então, quando ele pagou, esse médico pegou no bolso uma receita do xarope, toda amassadinha e suja, porque era o que ele utilizava para fazer o xarope, e deu para o farmacêutico. Aí ele saiu, foi lá na carroça e trouxe aquele tacho enorme, que ele chamou de tacho encantado, né? Com aquela colher de pau enorme e entregou para o farmacêutico. Quando ele fez isso, ele foi embora e ali ficou o farmacêutico com aquele tacho e aquela receitinha num papel, num pedaço pequenininho de papel. O que aconteceu? Esse farmacêutico teve uma ideia, falou assim, não vou deixar esse produto do jeito que ele está. Ele teve uma ideia de acrescentar uma coisinha, um detalhe só. Eu estou contando essa história, vocês vão identificar do que eu estou falando, né? Então, ele teve a ideia de acrescentar um pequeno ingrediente que faria uma diferença grande. E aí, para resumir essa história, esse farmacêutico, ele se tornou dono, olha, a Maria da Paz já matou a charada, ele se tornou dono da maior indústria do mundo de refrigerante. Olha que coisa! E aí essa cidade, que era uma pequena cidade, se tornou a capital dos negócios, capital de negócios lá dos Estados Unidos e alimentou o mundo inteiro, porque gerou empregos mundialmente falando, gerou empregos, alimentou a indústria de cana-de-açúcar, que fabricava o açúcar, fez crescer as indústrias de garrafas, PETs, depois de latinhas e tudo mais. Então, deu emprego para muita gente. Agora,
a pergunta: por que é que você está contando essa história, Delma? Porque a depiladora, ela tem uma crença limitante de que lá na cidadezinha dela, a depilação dela não vai poder ter um valor agregado. Então, presta atenção. A Coca-Cola com certeza é vendida aí na cidade do interior lá, que tem só 5.000 habitantes. Não sei onde vocês moram, mas se mora numa cidade pequena, você vai poder verificar. O preço da Coca-Cola é o mesmo, seja lá no interiorzinho, seja aqui em São Paulo, porque é tabelado. O feirante paga o mesmo valor, a vendinha lá paga o mesmo valor, o supermercado paga o mesmo valor e tem gente que cobra até mais caro. Por exemplo, aeroportos vende muito mais caro a Coca-Cola do que o supermercado e por aí vai. Então, gente, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque cada vez que eu venho para uma live às 11h55, que eu vejo a depiladora aqui no horário de almoço dela, a depiladora que é inteligente e que quer conhecer novos conteúdos, novas estratégias, não vai marcar, tá? Não vai marcar atendimento nesse horário, porque é o horário de almoço dela, tá? É o horário do almoço. Mas se ela marcar, ela pode ver essa live depois. Vamos supor que a cliente não possa vir um outro horário, não é um dia você vai marcar, mas a depiladora, ela precisa ter qualidade de vida para que ela possa ganhar dinheiro. Esse é um dos pontos que eu bato sempre nessa tecla. Se você não tiver qualidade de vida, não tiver o seu horário de qualidade, 1 hora no mínimo, né, de descanso, para você almoçar, para o seu cérebro assimilar que você almoçou, que você descansou, você começa a entrar num processo de estresse muito grande e acaba ficando debilitada. Então, cuidado, tá? No horário do seu almoço, você pode almoçar vendo a live, aprendendo um conteúdo novo, né? Olha, a Fabi chegou aí, gente, vai colocando as borboletinhas, vocês que são depiladoras 5 estrelas, eu quero saber quem mais que tá aqui além da Fabi. Ó, então, pessoal, você que está aqui aprendendo esse novo conteúdo, eu hoje trouxe para você uma coisa que é extremamente importante, que eu garanto para você que muitas depiladoras não sabem, a sua concorrência não sabe disso e aqui você vai ficar sabendo para que você possa enriquecer o seu trabalho e se sobressair no mercado de depilação. Tá certo? Então, por que eu trouxe essa história? Porque, olha, o médico, ele precisava de dinheiro, certo? E ele foi lá e vendeu a fórmula dele. Ele não imaginava o quanto era valiosa aquela fórmula. E eu queria dizer para você, meu amigo depilador, minha amiga depiladora, eu queria dizer para você que quando eu comecei a depilação, eu pensei muito em desistir. Porque na minha cabeça eu não iria conseguir o dinheiro que eu achava que podia me sustentar, que podia pagar as minhas contas, porque a minha situação financeira era a pior possível, eu tinha nome sujo. Quem me conhece, né, Maria? Me conhece lá de trás, sabe? Eu tinha meu nome sujo. Maria tá com a gente há mais de 10 anos. Eu tinha nome sujo, nome inadimplente no mercado. Eu dependia financeiramente do meu marido, isso me deixava muito triste. E muitas vezes, trabalhando com a depilação, chegava no final do mês, eu não tinha o valor para pagar as contas que tinha gerado da própria depilação. Então, eu ainda administrava mal o que eu recebia. Então, só que aí a gente joga a culpa no negócio. Fala assim, esse negócio não dá dinheiro, não tá dando certo. Não é assim que a gente fala? Num primeiro momento foi maravilhoso, lotou minha agenda. Quando eu comecei a querer cobrar o mesmo valor do mercado,
Aí eu comecei a perder cliente. E como que eu fiz para eu não desistir? Vocês acham que eu desisti, que eu não desisti porque eu não quis? Sabe por que eu não desisti? Eu vou falar sinceramente com vocês. Por que eu não desisti? Porque naquela época eu já estava velha demais para o mercado. Eu já estava com quase 40 anos. E quando eu distribuí muitos currículos aqui nessa cidade, não teve um canto dessa cidade de Indaiatuba que eu não tenha entregado currículo. Quando eu entreguei esses currículos que ninguém me chamava para trabalhar, porque eu já era considerada velha para o mercado. Hoje em dia está mudando isso, né? Está mudando, as empresas estão contratando mais pessoas com mais experiência e tal, mas naquela época a discriminação com a idade era muito grande. Então, gente, eu não desisti da depilação, não foi assim, porque tá indo tudo bem, tá indo maravilhoso. Não, eu não desisti porque eu não tinha alternativa. Mas quando eu decidi que eu iria ganhar dinheiro com depilação, aí eu busquei alternativas e é isso que eu vou revelar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de estratégias e de tipo de cliente. Quando eu falo de estratégia, eu quero saber de vocês aqui, olha, quando eu fui pesquisar o mercado, eu descobri que a depiladora, ela fazia o atendimento dela aleatoriamente. Ela não tinha uma estratégia. E o que é uma estratégia, Delma? Vamos falar de uma viagem? Quando eu vou fazer uma viagem, que eu vou me planejar para essa viagem, eu começo a guardar dinheiro para essa viagem. É o primeiro passo. Ou então eu já tenho esse dinheiro guardado, tá? E aí o que acontece? Se eu vou escolher o meio, a condução que eu vou utilizar para fazer essa viagem, se é avião, se é carro, se é ônibus, se é trem. Tudo isso são estratégias. Eu quero uma viagem mais confortável. Então eu vou de avião e aí eu me planejo para isso. Não, eu quero me aventurar mais. Então eu vou de carro ou eu vou de trem. Enfim, quando você vai fazer uma viagem, o primeiro ponto para que seja um sucesso essa viagem é a sua estratégia. Mas não é isso que a concorrência não sabe, tá? Eu vou revelar para vocês daqui a pouquinho, fica aí. E aí, o que acontece? Eu quero saber de vocês, quem aqui faz atendimento utilizando alguma estratégia para conquistar o cliente ou para que seja perfeita a depilação? Eu quero saber, coloca sim, eu utilizo estratégia, coloca só sim, ou não, eu não utilizo estratégia. Que eu quero saber, tá? Enquanto isso eu vou colocando aqui, Delma e Renata. Oi, Rê, amore. A Rê é minha parceiraça aqui, né? A Rê foi o seguinte, a Rê eu faço aqui o conteúdo e ela dá uma vistoriada. Olha, a Margarete colocou uma borboletinha, obrigada, meu amor. A Fabi colocou a borboletinha. Quem mais que tá aí que colocou a borboletinha? Gente, quem que faz o atendimento utilizando estratégias? Eu quero saber, sim, para quem faz, não, para quem não faz. E aí eu vou dar sequência aqui para vocês entenderem bem sobre essa questão, tá? O que é uma estratégia? Uma estratégia é um plano de ação onde você tem objetivos para você alcançar, tá? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer os atendimentos utilizando estratégia, nunca mais eu andei de ré. É de ré mesmo que eu quero dizer, sabe? Andar para trás, né? Com o nome sujo, sem poder limpar meu nome. Quando chegava no final do mês, ficava contando moedinhas para poder pagar as despesas geradas pela própria depilação e não tinha o valor completo. Eu pensava, como que eu vou comprar material, né? Como que essas depiladoras trabalham o mês inteiro
e não tem o dinheiro para comprar o seu material. Então, isso tudo é falta de estratégia. E para você segurar seu cliente, qual a estratégia que você está utilizando? Vocês estão colocando aí para mim? Sim ou não? Eu quero ler aí. Ai, 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 vocês participam para essa live não ficar desanimada, gente. Ninguém colocou ainda. Eu quero sim ou não. Vocês, olha, o Anderson disse que sim. Quem mais? Sim ou não? Você sabe que você vai utilizar essa estratégia porque você quer chegar nesse resultado, tá? Então, quando eu decidi a ganhar dinheiro com depilação, a primeira coisa que eu fiz foi anotar o faturamento que eu queria atingir. Então, eu anotei lá 6 mil, eu me lembro como hoje, R$6.500. Nem mais, nem menos. Mas eu queria muito mais, tá? Mas eu anotei esse valor, R$6.500. Meu irmão era contador e meu irmão me ajudou a fazer umas contas lá. Ele disse, você tem que atender tantos clientes, cada um tem que pagar mais ou menos 65 reais para atender 5 clientes por dia, cada um tem que gastar tanto com você para você faturar 6.500. Aí eu falei, bom, agora vamos para o próximo passo. O que eu fiz? Eu fui estudar o mercado. Presta atenção. Eu descobri, e aí, quando eu decidi ganhar dinheiro, que eu anotei, isso não foi um ponto determinante para eu ganhar dinheiro com depilação, mas foi o começo. Eu comecei com isso. Eu determinei lá, eu quero ganhar tanto, e anotei lá no meu caderno e deixei. E aí, eu fui pesquisar o mercado. Por que eu estava perdendo minha clientela? Porque assim, bombei, veio muita gente, mais de 30 clientes vieram. Eu trabalhei durante 6 meses muito bem. E aí eu pensei, tá na hora de aumentar o meu preço, né? E aí eu dei aquele reajuste, igual do mercado. Durante o ano eu percebi que a clientela foi abrindo, foi sumindo, não voltou. E aí quando eu fui pesquisar o mercado, eu descobri o seguinte, que o meu espaço não estava atrativo. Eu tinha uma maca e tinha uma cadeira de rodinha. Olha para vocês verem. Eu tinha uma maca e uma cadeira de rodinha, mas eu não tinha condição de fazer aquela coisa toda maravilhosa no espaço, não tinha, tá? Então esse era um ponto negativo para mim. O segundo ponto é que eu não tinha nenhuma estratégia de atendimento para prender o cliente, para fazer com que o cliente percebesse o meu valor. Esse era o segundo ponto, tá? E o terceiro ponto é que a minha técnica não estava diferente de nenhuma que eu conhecia no mercado. Ela estava igual. Aí eu falei, e agora, como que eu vou fazer para ajustar isso? Quando eu fui estudar o mercado, que eu fui em clínicas e salões, olha, eu estudei o mercado em si, clínicas, salões de beleza, as próprias depiladoras, eu estudei as próprias profissionais, o que elas faziam, o que elas deixavam de fazer, o que dava certo, o que não dava, e eu estudei os clientes. O que eles almejavam, o que eles queriam. Só que nesse estudo eu descobri duas coisas. É isso que sua concorrência não sabe. Eu descobri que existe 2 tipos de clientes. 2 tipos de toda essa clientela que vocês... Eu quero saber, toda essa clientela que vocês atendem, só o Anderson respondeu ou tem mais gente aqui? O Anderson está dizendo assim... Todo início de mês e final de semana faço minhas análises e metas para elaborar estratégias, mas preciso melhorar. E Anderson, é assim que começa, Anderson. Muito bem. Gente, quem mais aplica estratégia? Sim ou não? Coloca aí para mim. Só sim ou não, gente. Não precisa escrever o que faz. O Anderson escreveu, já contribuiu bastante ali. Mas, olha, a Margarete falou que não. Margarete, presta atenção nessa aula, caneta e papel, anota,
porque agora eu vou falar o segredo aí para vocês que a concorrência não sabe. Vocês, de todas essa clientela que você atende, tem 2 tipos. Quais são os 2 tipos? Os 2 tipos, ai Senhor Jesus, eu tô no canal errado, fiquei sabendo que eu tô no canal errado, agora foi tarde. Não dá para sair, né, Rê? Gente, eu entrei no outro canal, desculpem aí, mas não tem problema, vamos seguir, tá? Tá bom. Ai, gente, vou seguir aqui para eu não perder o fio da meada, tá, Rê? Depois a gente volta o material pro canal certo. Oi, Gi, boa tarde. Gente, os 2 tipos de clientes quais são? Os 2 tipos de clientes são o emotivo e o racional. Emotivo e racional. Como que eu faço para agradar esses 2 tipos de clientes? Como que eu faço para eu agradar esses 2 tipos de clientes? Eu descobri que a gente precisa trabalhar, seja do racional, seja do emocional, o emotivo. Então você, no seu atendimento, você precisa atingir o emocional desse cliente. Ou você não vai fazer com que você não vai conseguir fidelizar esse cliente. Então a parte emocional é muito importante. E como, Delma, como que eu consigo me conectar com esse cliente, tanto o racional quanto o emotivo? De uma forma muito simples, que é utilizando os sentidos. E foi através disso que eu desenvolvi a estratégia de atendimento. Nessa pegada toda que eu descobri que a gente precisa trabalhar esse sentido nesses 2 tipos de clientes, né? A gente olha também muito, a Jesus falou que sim, a Xê falou que não, a Gi não falou nada, tô de olho em você, Gigi. Quem mais? Oh, meu Deus! Eu perdi aqui, ó, o pessoal tá lá no meu canal e eu tô no outro canal aqui da Depil. Então vamos lá. É muito simples, o ser humano, seja ele racional ou emotivo, ele tem 5 sentidos, que é o que ele faz a conexão com o mundo. Então ele tem visão, audição, olfato, paladar. Tudo isso vai me ajudar a atingir o emocional desse cliente. E como que eu vou fazer isso, Delma? Veja, quando você vai trabalhar o seu ambiente, e aí presta atenção, quando você vai trabalhar, a primeira coisa que eu identifiquei é que o meu ambiente não estava muito legal. Então o que eu fiz? Eu fui lá, mudei o carrinho auxiliar, eu deixei a sala branquinha, eu não deixou uma coisa extremamente chique, entende? Mas eu descobri que, por exemplo, uma pessoa que é visual, se ela vem no seu atendimento e você tem muitas coisas, muitas informações no ambiente, muita poluição visual, você vai deixar essa cliente nervosa. Você vai deixar essa cliente, ela não vai se sentir bem no seu espaço de depilação. Então, isso vai te atrapalhar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o ambiente o mais agradável possível. Essa é uma estratégia para, por exemplo, quem é visual. Mas, Delma, eu não sei o meu cliente, o que ele é, se ele é Quando a gente fala assim, o tipo de cliente que a gente tem, a gente fala cliente mais velho, é cliente mais jovem, é um perfil de cliente. Mas quem que é emocional e quem que é racional? É muito difícil a gente saber isso, porque esse cliente não abre tanto assim, a menos que você tenha uma amizade por esse cliente, é diferente. Mas quando você está captando muitos clientes,
né? E tem um jeito para fazer isso, tem estratégias também para fazer isso, você não vai conhecer tão a fundo assim para você trabalhar todos esses sentidos. Então, eu desenvolvi mais ou menos 7 estratégias e aqui, lógico, não dá para falar de todas elas e eu vou escolher 3 para eu falar. E eu vou falar, por exemplo, de prospecção, porque uma coisa que muitas depiladoras colocam lá para mim: Delma, eu nem sei mexer no Instagram, Delma, eu nem sei mexer no YouTube, eu não tenho redes sociais, como que eu faço para divulgar? E aí eu falo para você que existem parcerias que funcionam muito bem. Então, as parcerias com clínicas de pilates, com academias, elas funcionam muito bem. Eu só estou falando de prospecção aqui hoje, que foi uma avalanche de gente me falando isso, porque a gente tem falado de divulgação paga e elas sequer... Delma, nem tem o Instagram, nem tem o Face. Tem muita depiladora que não lida muito bem com a internet. E tá tudo bem, porque antigamente não tinha isso e eu faturava R$6.500. Tá bom, pessoal? Então, toda vez que eu trago um conteúdo para você aqui, é para dizer para você: anota, pega o máximo de informação que você tiver, que puder, porque a partir de cada live eu vou te trazer conteúdos que vai te ajudar nisso. Aumentar seu faturamento, alavancar o seu negócio, né? E você conquistar a sua liberdade financeira, você ter uma organização dentro do seu negócio para que você possa crescer, tá bom? Então, dentro dessas estratégias, o que eu quero? Quero que você veja aqui essa oportunidade de você se sobressair nesse mercado de depilação. Porque nesse mercado, agora o mercado de depilação, ele está numa concorrência desleal, tá? Desleal. Deixa eu ver se mais alguém colocou aqui, se sim ou se não. Deixa eu ver. Babi, você trabalha com estratégia ou não? Responde aí. Deixe-me ver. Olha, a estética, Lu, lindona, colocou aí os foguetinhos, já começa a implementar. O Anderson também colocou foguetinhos aí. Gente, então, a estratégia é tudo para você conseguir aumentar, progredir no seu negócio, aumentar o seu faturamento. A estratégia, ela é tudo. Se você trabalhar, tipo assim, deixa a vida me levar, você não cresce, você não evolui como depiladora, você não se torna uma referência. A história da Coca-Cola que eu contei é por quê? Por que a Coca-Cola lá no interior, ela é o mesmo preço em tudo que é lugar e as pessoas pagam? Porque ela se tornou única. Ela se tornou essa referência em refrigerantes, essa referência Geraldina. A Geraldina está dizendo que ela não aplica a estratégia no negócio dela. Já pega papel e caneta aí, tá bom, Geraldina? A Babi está dizendo que sim, que ela aplica sim estratégia no negócio dela. Só tem chance de crescer na depilação quem trabalha com estratégias de atendimento, estratégias de técnica de depilação, estratégias de parcerias, estratégias de administração financeira. Porque se você não tiver todo esse planejamento, você não consegue crescer no seu negócio. E é isso que eu estou trazendo aqui para que você não passe por isso, tá? Agora sim, a coisa mais importante, o que vai fazer você ter muita cliente? A divulgação é muito importante para isso. O que vai fazer você ter muita clientela? Muita clientela é a prospecção. Delma, eu não tenho Instagram, mas eu fui lá na padaria, eu deixei o meu cartão.
Ah, Delma, eu não sei fazer a divulgação paga. Eu vou lá na academia, eu deixo meu cartão, eu vou lá no banco, eu divulgo meu trabalho para as gerentes de banco, eu faço parcerias, por exemplo, até Gente, eu desconfio que quem criou esse negócio de deixar o cartãozinho lá nas academias, eu desconfio que fui eu, porque na minha época não tinha isso, e eu falava para as meninas, se for 3 clientes lá indicadas por vocês, eu vou dar uma depilação gratuitamente. Pergunta se não ia um monte de gente. Porque isso é estratégico. É você fazer essa parceria para você trazer clientela. Agora, o mais difícil é você segurar essa clientela, tá? E uma das coisas que fez uma grande diferença para mim foi a estratégia do atendimento. E a estratégia do atendimento, ela busca trabalhar esse lado emocional da cliente. Quando a depiladora, ela consegue atingir o emocional da cliente, ela cria um lastro de posicionamento no coração e na mente dessa cliente. É de uma forma tão única que quando se fala em depilação, esse cliente ou essa cliente não vai conseguir lembrar de outra pessoa senão dela sempre que falar em depilação. Ela vai dizer, olha, a Cirlei, nossa, depilador igual a Cirlei não tem igual. Nossa, depilador igual o Anderson não tem igual. Nossa, depilador igual a Margarete, igual a Maria José, não tem igual. E tem aí a Jesus, e tem gente, faça diferente, mas faça de forma que a cliente perceba isso. Olha, eu tenho um exemplo de uma aluna minha do Rio de Janeiro. Essa aluna já era depiladora há muitos anos. Sabe, quando ela começou a aplicar o atendimento estratégico nas depilações dela, as próprias clientes começaram a falar, nossa, mas como você está diferente? Nossa, mas o que você está fazendo de diferente? Porque ela tinha o atendimento estratégico, mas ela tinha também o atendimento, a estratégia da técnica, que era muito diferente de tudo que ela fazia antes. Então ela foi aplicando essas estratégias e foi as próprias clientes. Depois, em algum momento, eu vou mostrar tudo isso para vocês, né? As próprias clientes, elas falavam o seguinte. Tem uma que deu um depoimento que falou assim, olha, eu já era cliente, né, dessa Cris, né, vamos chamar de Cris, eu já era cliente da Cris e eu sempre senti muita dor, eu demorava de voltar exatamente por causa da questão da dor. Então, agora ela chegou com essa nova técnica e eu tô encantada, já saí indicando aqui para as minhas amigas e tal, porque muda tudo. Quando você faz atendimento com estratégias e sabendo que você está atingindo o emocional desse cliente, você não perde esse cliente nunca, tá? Então é isso que eu quero que cada atendimento, com cada cliente que chegar, você vai fazer a estratégia do atendimento. E aí eu queria passar as 7 para vocês e a Rê falou, não tem como, vai confundir muito a cabeça deles. Então, gente, a primeira coisa é a cliente chegou, aquele ambiente, ele precisa estar extremamente agradável, inclusive com aquela música ambiente. Porque senão, veja bem, eu fui uma vez, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fui uma vez numa aluna e cheguei lá, eu já estava nervosa porque eu fui almoçar e o almoço demorou a sair e eu fui sem almoçar. Quando chegou lá, tinha uma música extremamente agitada, então em vez de eu me acalmar, eu fiquei nervosa. Olha para você ver, eu fui sem almoçar, fiquei nervosa porque estava sem almoçar, então a hora que eu cheguei no ambiente, em vez de me acalmar, eu fiquei mais nervosa. Mas eu não sabia, naquele momento não sabia por que eu estava nervosa, entende?
Então, porque a música era extremamente agitada, e aí, quando eu falei com essa aluna lá atrás, bem lá atrás, ela disse assim, porque minha cliente gosta, a minha outra cliente gosta. Eu falei, olha, você precisa criar um ambiente que tenha a sua característica. Você não pode querer agradar 1000 clientes. Você tem que ter a sua música ambiente no seu ambiente, na sua depilação. Por quê? Porque aí, mesmo que a cliente seja agitada, não gosta daquela música calminha, não tem jeito. Ela não gosta para ela curtir. Mas no seu ambiente de trabalho, ela vai se acalmar. Ela vai conseguir chegar e se acalmar. Porque a sua música não pode ser a que ela escuta e a que ela gosta. Se você tentar ficar agradando vários clientes, você não cria aquilo que a Coca-Cola criou, a sua identidade. Vocês estão conseguindo entender? A sua identidade. O Anderson soltou mais foguetinho aí. Então vamos lá que eu tô conseguindo fazer você entender o quanto é importante isso para vocês. Então, a sua identidade no seu espaço é sua. Se a cliente chegar nervosa com aromatizante, a dica que eu dou do aromatizante é sempre procure aquilo que é feito para bebê. Por que bebê? Tudo de bebê. Criança, bebezinho, por que tudo tem lavanda? Porque a lavanda, ela tem o poder de acalmar. Ela na aromaterapia, ela é um calmante poderoso. Por que então, nas roupinhas do bebê tem o cheirinho da lavanda. No perfume do bebê tem que ter uma lavanda. Pode ter outras fragrâncias, mas lá no fundinho tem uma mistura de lavanda, porque a lavanda acalma. Então isso é maravilhoso. Então você tem que ter a sua identidade no seu espaço. E a sua cliente que gosta de rock, ela vai ouvir rock lá na casa dela, no seu espaço, ela vai se acalmar. Tudo bem, pessoal? Eu falei de ambiente e de como que você vai tocar o coração dessa cliente. Eu dei um exemplo, tá? E agora nós vamos falar da estratégia do meio do atendimento, tá? Eu não vou falar muito assim, eu não posso falar muita coisa, porque senão acaba confundindo. Mas vamos falar do meio. Qual que é o meio do atendimento? É o momento que eu levo a minha cliente para a maca. Na hora que eu levo a minha cliente para a maca, eu já fiz um processo aqui da entrada dela, do início. Eu já dei as minhas pinceladas para atingir o emocional desse cliente, ou dessa ou desse, tanto faz, tá? Se você vai atender uma clientela masculina ou uma clientela feminina, não importa. Você tem esses dois tipos, tanto do homem quanto da mulher, ou ele é racional ou ele é emotivo. E você vai conseguir tocar a emoção desses dois tipos de cliente fazendo esse atendimento estratégico, tá? E aí, nós vamos falar desse meio. O que é esse meio? Esse meio do atendimento é quando você leva o cliente para a maca. Levou o cliente para a maca, qual é a primeira coisa? Eu tenho até um protocolo do pré-depilação. É um protocolo. O que eu vou fazer? Hora que a cliente primeiro deitou na maca. Qual é a primeira coisa que a depiladora vai fazer? O Anderson está colocando o pincelzinho ali, técnica do método pincel. Isso mesmo, Anderson. O que a depiladora vai fazer? A cliente deitou na maca. A depiladora, as minhas alunas, elas fazem isso. Elas pedem, me mostra a sua mão. A cliente faz assim com a sua mão, ó. Aí a depiladora imita ela, faz assim com a sua mão para mim. Quando a cliente faz assim, aí ela borrifa de cima para baixo, ela coloca a mão assim, ó, para não ir no rosto da cliente, puxa um pouquinho assim, ela coloca de cima para baixo o pré-depilatório que ela tem. Pode ser o que você utiliza aí.
Qual é o sentido disso para a sua cliente? Você está higienizando as mãos dela, não é? Vamos lembrar lá da sua infância? Antes de almoçar, o que a mamãe fala para você fazer? Vamos lavar as mãos. Olha você tocando o emocional desse cliente. Vamos lavar as mãos. Vamos higienizar as mãos. Aí tem muita gente que fala assim, mas por que higienizar a mão do cliente? Quem vai depilar é a depiladora. Tem um sentido, né, nessa questão de não contaminar o poro, porque o poro ele fica aberto e quando a cliente pega, se você não higienizou a mão da cliente, a cliente vai passar a mão, fatalmente ela vai passar a mão para saber se o pelo saiu tudo ou não e ela vai contaminar o poro. Esse é um ponto, tá? Mas tem a questão do emocional, né? Do se sentir cuidada, do se sentir cuidado, né? Porque lá atrás, quando você é criancinha, bebê, quem é mamãe aí sabe, bora lavar as mãozinhas? Isso tem uma ligação muito grande. Não tem como você não tocar o emocional desse cliente trabalhando essas questões, tá? E por isso que quando eu comecei a aplicar isso, até descobrir a minha técnica mesmo, que depois eu comecei a aplicar, eu já estava aumentando muito minha clientela, porque funciona. Mesmo que você ainda não conhece a técnica, né, que eu utilizo aí muito bem, mas já começa a aplicar isso no seu atendimento e veja a diferença, funciona muito bem, tá? Então quando higienizou a mão da cliente, é o primeiro passo. Depois você vai higienizar a área a ser depilada. E aí eu dou todo aquele protocolo, que hoje não é o foco hoje aqui é você fazer esse diferencial nesse atendimento dessa cliente, tá? Então, o foco aqui hoje é esse. E aí, o que você vai fazer? Higienizou a área a ser depilada, agora sim eu vou aplicar a minha estratégia de técnica depilatória, que também eu não vou entrar nessa parte aqui hoje, tá? Então, gente, olha, vou dar outro exemplo para vocês. Esse exemplo é de uma aluna de Recife, interior, tá? Não, tem na capital, mas interior de Recife. Essa aluna, antes de fazer, né, de aprender as minhas técnicas aqui, as minhas estratégias, ela procurou muitos lugares para ela trabalhar. E tinha um lugar que ela sonhava muito em trabalhar lá. Era uma estética de uma outra cidade, tá? Essa outra, ela foi lá, conversou com a dona, falou, olha, eu estou trabalhando com depilação e ela pediu essa dona para dar uma vaga para ela começar a fazer os atendimentos dela lá. E essa pessoa falou que entraria em contato, nunca entrou em contato com ela. Presta atenção, vai vendo o que eu vou falar. Quando foi, ela entrou numa turma minha em 2021. Quando foi 2022, nós estamos em 2023, acho que começo de 2000 ou final do ano de 2021, saiu lá na cidade dela, todo ano tem uma lista de pessoas que indicam você como melhor profissional da área, né? Gente, muita gente aqui participando, colocando sim ou não, soltando foguetinho, aplaudindo. Obrigada, é bom saber que vocês estão gostando, porque eu vou trazer cada vez mais conteúdos que vão ajudar vocês nisso. Quando chegou lá, 2022, começo de 2022, ela foi indicada para concorrer a uma classificação lá de melhor depiladora da cidade. E aí, ela só tinha alguns, nem um ano não tinha completado, que ela estava aplicando essas técnicas, essas estratégias no atendimento dela. E nisso, o que aconteceu? Ela ganhou em segundo lugar.
Eu falei para ela, olha, o ano que vem você vai ganhar em primeiro. Você tem alguma dúvida? Porque eu não tenho. Ela ainda estava começando e já tinha se destacado. Então, quando eu falo para você, depilação dá dinheiro, depilação vale a pena, é um terreno fértil, não é por acaso. Sabe o que aconteceu depois disso? Essa dona entrou em contato com ela querendo que ela fosse trabalhar lá, porque ela já estava sabendo lá na cidade dela o quanto que essa minha aluna estava fazendo sucesso na área, quanto que as clientes estavam procurando por ela. Só que aí ela falou, não, agora eu não quero mais, agora eu aprendi a ganhar dinheiro aqui, no meu campo, na minha casa. Não foi por orgulho, é porque para ela não valia a pena. Naquela época ela procurou, por quê? Porque ela não tinha clientela, ela precisava começar de alguma forma. Mas quando ela descobriu que fazendo a prospecção, que trazendo esse cliente, e ela ainda tinha estratégia, tem uma estratégia que é a estratégia de retenção. Essa nós não vamos falar hoje, porque fica muita coisa, mas ela tinha, depois que ela descobriu de tudo que ela podia aplicar para poder essa clientela não sair dela, por que ela ia atrás de outro trabalho lá, que ela sabia que ela podia ter a clientela dela e ganhar o dinheiro dela realmente. Então, gente, quando eu falo para você, constrói essa autoridade, constrói essa referência, é sempre buscando fazer diferente, sempre buscando fazer melhor, sempre buscando esse conhecimento para você aplicar e fazer cada vez melhor. Quando você faz isso, você consegue construir a sua identidade. Olha, eu me assistindo, oh meu Deus. Teremos a parte 2 dessa aula, ô Anderson. Vamos sim. Olha, cada live eu trago um pedacinho do assunto, então vocês não deixem de anotar, porque aí vocês vão, quem é esperto vai anotando, vai pegando aí. Vamos ter sim várias outras lives, tá? Olha, tem uma aluna que ela é o seguinte, ela já fazia os atendimentos dela, ela disse, Delma, eu nunca tive um aprendizado assim como esse, onde eu sei o que é o diferente, eu vou aplicar e eu sei o que a minha aluna vai perceber diferente. Então ela foi atender a cunhada dela, mas ela foi testar para ver se fazia diferença, para ver se surtia algum resultado realmente com essa cunhada dela. Então ela disse que fez tudo bonitinho, colocou lá o fundo musical, colocou o cheirinho, ela fez todo o procedimento passo a passo e aplicou a técnica. Olha, nós colhemos um depoimento dessa moça, lógico, em algum momento eu vou mostrar isso para vocês. O depoimento era uma coisa que ela falou assim, que ela não conseguia mais ir naquela depiladora que ela estava sendo atendida lá na cidade dela, que ela iria ter que viajar 1 hora para poder ser atendida por essa minha aluna, porque a diferença era estúpida. Então, gente, quando eu falo, para você, depilação dá dinheiro, depilação é um terreno extremamente fértil, é uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos, não é à toa não. Eu tenho alunas que já atingiram de 3 a 6, no mínimo 3, eu falo no mínimo 6, mas olha, por causa de uma crença limitante de muita gente, aqui na minha cidade é interior, não vai gente. Quando você mora na cidade do interior, que você leva esse diferencial, você fica conhecida, não é só lá na cidade não, é na região toda. E aí vem gente de não sei de onde para você ser atendida, vem gente não sei de onde. Eu atendia gente de São Paulo. Eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo, próximo de Campinas. Eu atendia gente de Sorocaba, gente de Itu, de Salto, de São Paulo, Piracicaba, Saltinho, que é próximo de Piracicaba. Eu tinha uma clientela vasta.
né? Hoje eu não faço atendimento para não concorrer com as minhas alunas daqui de Indaiatuba, então a clientela me procura, eu mando para uma, para outra, assim vai. O que eu faço hoje? Estudos de casos, porque nos estudos de casos eu encontro respostas que muitas vezes nos treinamentos que vocês fazem, às vezes não tem essas respostas. E eu quero ir mais fundo com isso, tá? Então, é isso que eu tô trazendo para vocês. Aí, mas tem muita gente que fala, ah, Delma, mas isso aí é muita frescura. Ah, Delma, isso aí é muita frescura. Aí eu pergunto para essa pessoa, você está faturando quanto em depilação? Quanto que você está faturando em depilação? Entende? E quando eu vou ver, o faturamento dela é muito baixo. Então, se ela acha que é frescura, porque talvez essa pessoa, né, que acha que é frescura, talvez ela esteja satisfeita com R$1.000 de faturamento, R$900, R$1.500, R$2.000. Talvez ela esteja satisfeita. Mas se você quer ganhar mais com depilação, aplique isso, porque faz muita diferença, no seu atendimento, ainda que você não saiba, né, a técnica do pincel, ainda que você não se diferencie no tipo de depilação, né, que a sua depilação não esteja sobressaindo, o seu atendimento vai fazer uma grande diferença. Já é um bom começo, tá? Já é um excelente começo. E aí tem gente que fala assim também que, isso daí não funciona, não. Só que nunca aplicou para saber. Nunca aplicou a estratégia na sequência certa para saber se funciona, se não funciona, nunca aplicou. E aí fica com aquela, né, e outros que falam assim, Delma, minhas clientes já estão satisfeitas. Aí eu pergunto para ela, quantas clientes você tem? Será que você tem um cadastro de mil clientes como minha aluna? Né, que não são todos que vão de uma única vez, mas ela tem cadastrado lá 1.000 clientes. Tem clientes dela que vêm dos Estados Unidos passar as férias lá em Recife e antes de vir já liga para ela, olha, agenda aí minha depilação. Quer dizer, vem uma vez no ano, mas quando vem nela. Ela não pode ficar contando com esse cliente todo mês, mas é um cliente que ela cativou, que toda vez que vem de lá dos Estados Unidos para cá, já deixa agendada a depilação com ela. Então, isso é você construir a sua referência, a sua identidade, tá? Então, a Coca-Cola fez isso. Então, quando ela coloca um preço mais elevado do que os outros refrigerantes, ela vai vender igual, porque ela é única, né? Então, eu não tomo refrigerante, mas quando tomo, gosto de tomar, né? Quando tomo de vez em quando, não tomo sempre, até quando eu tomo não fico com peso de consciência porque eu nunca tomo, então tá tudo bem, né? Não é propaganda, mas eu estou fazendo uma comparação para você, meu amigo e minha amiga depiladora. Não é propaganda, mas é para você. Você não vai precisar se tornar uma referência no mundo, mas se você se tornar uma referência na sua cidade, no seu bairro, tem depiladoras que falam assim, Delma, aqui no meu bairro as clientes não vão pagar, então você vai aprender a atrair clientes de outro lugar, de outro bairro que vão pagar. Porque você vai ter um trabalho diferenciado e você vai atrair clientes que pagam. É você que vai saber o seu valor, o seu preço, né? Quando a gente está dando esse treinamento, as depiladoras sabem que elas estão cobrando muito, muito barato. Elas falam, meu Deus, como eu estou defasada, como eu estou atrasada, desatualizada, né? Eu preciso aumentar o meu preço, mas para aumentar o seu preço, você tem que fazer a sua cliente enxergar o seu diferencial. Porque se você não tiver isso, você vai aumentar o preço e vai acontecer o que acontecia comigo lá atrás. Eu fui igualar o meu preço ao do mercado e comecei a perder a clientela. Enquanto chegou o final do ano, eu comecei a perder a clientela. E aí eu achei que era o meu espaço que estava feio,
Daí eu comecei, dei uma ajeitadinha no espaço, mas eu comecei a ganhar dinheiro mesmo quando eu fiz esses ajustes dos atendimentos estratégicos, inclusive nas técnicas de depilação. Aí mudou tudo, tá? Então, pessoal, vamos lá? O que aconteceu? Essas objeções eu sempre rebato nesse sentido. A pessoa não está ganhando dinheiro e acha que tá bom, né? Vamos questionar isso aqui, vamos fazer perguntas. Nossa, será que tá bom mesmo? O que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu estou fazendo de errado? Quer ver um jeito errado de fazer o atendimento do cliente? Né? O Anderson colocou aí o cheirinho, trabalhando o olfato, eu coloquei a música ambiente, trabalhando a audição, né? Um jeito extremamente errado de atender o cliente é não levar em consideração nada disso, né? Os 5 sentidos do seu cliente é a única forma que você tem de fazer essa conexão com ele, do emocional dele. Quando eu higienizo a mão da minha cliente, eu estou trabalhando o tato, o sinestésico dela, que vai fazer ela ir lá atrás, lembrar na memória dela esse cuidado da mãe, né? Vamos lavar as mãozinhas para a gente almoçar, não é assim? Entende? Então, isso, você fazer esse atendimento sem ter um objetivo maior, uma estratégia para você chegar no resultado, é extremamente errado. E qual é o jeito certo? O jeito certo, Anderson, é isso que você está fazendo. Ó, quem mais que tá aí? Ó, Birene, amor, eu não sei seu nome direito, o espaço aí de Neide, né, Babi, vocês estão aqui na hora do almoço de vocês para poder aprender, para poder colocar em prática e fazer alguma coisa diferente. Isso é maravilhoso. Então, o jeito certo é isso. Não sei não, mas eu vou aprender e eu vou aplicar, tá? Então, esse é o jeito certo. Nós vamos agora, eu vou agora dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Gente, ó, eu cometi um erro, entrei aqui no Instagram da empresa, mas o meu Instagram é Delma P. Novaes. Esse é o Instagram para vocês assistirem minha live toda terça e toda quinta. Hoje eu tô sozinha aqui, acabei me atrapalhando, entrei no canal errado, tá? Mas nós vamos sempre toda terça e toda quinta aqui no meu pessoal, para a gente poder aprender todas essas dicas que vão alavancar o seu negócio em depilação, fazer com que você realmente ganhe dinheiro com depilação, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que vocês fizeram e não teremos. A parte 2, Anderson, você sempre me acompanha aí, nós teremos sim, sempre eu vou trazer. Margarete aplaudiu, muito obrigada que você está gostando. Tu é incrível, Delma, obrigada, meu amor. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você viu, Anderson? Eu mesma entrei na minha própria live. Alguém entrou lá com o meu celular. É a minha equipe, para me mostrar que eu estou no canal errado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, não deixe de me seguir no meu pessoal, tá? Delma P. Novaes é o Instagram. A Jesus colocou um monte de interrogação aí. Jesus, eu não entendi o que você quis dizer. Se você quiser mandar a pergunta, eu dou uma olhadinha, tá? Geraldina, faço depilação na casa da cliente. Funciona muito bem, tá? Na época que eu trabalhava em casa, eu trabalhava na minha casa e quando a cliente queria que eu atendesse ela lá, eu ia lá atender, tá? Levava a minha máquina, naquela época ela era dobrava, né? E eu ia lá atender. Funciona muito bem. Aí, Geraldina, o detalhe é, mesmo que você tá lá no ambiente do cliente, leva a sua musiquinha. Eu levava, tá? Você leva a sua musiquinha,
Tem gente, hoje os celulares, né? Você pode colocar aí no celular sua playlist, tá? Você leva a sua musiquinha, você leva o seu, sabe? Quando você vai atender na casa da cliente, o seu aromatizante você coloca ou você coloca num recipiente com algodão, para na hora que você estiver lá, a hora que você sai, Geraldina, você deixa o seu cheirinho lá. O seu cheirinho de lavanda fica lá, tá? Isso faz uma diferença incrível. Mesmo que você está atendendo o ambiente do cliente, você vai fazer o seu ambiente de depilação no momento que você está lá. Não é porque está lá no ambiente do cliente que você não vai se preocupar com isso, não. Tudo bem? Anotou aí? Anota para você não esquecer, tá? Que mais? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguém que colocou alguma coisa. Oi, Selminha. Você tá aí? Que coisa boa. Vamos lá. Se alguém colocou mais alguma, se autoavaliar, né? O Anderson tá colocando aqui, você se autoavaliar, fazer essa avaliação. A Babi soltou um monte de foguetinho aqui. Muito bem, Babi. Lindona. Vamos lá, deixa eu ver. Acho que respondi vocês, né? Gente, vocês estão me seguindo no YouTube? Ó, presta atenção. Quem quiser ver as lives, nem sempre serão salvas aqui no Instagram, tá? Sempre serão salvas no YouTube. Quem não viu no Instagram, procura no Delma P. Novaes do YouTube, tá? Outra coisa, a gente tem aí o grupo de WhatsApp para quem quiser me acompanhar, saber de todas as novidades, né? Tudo. Entra no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Aí, Delma, eu quero fazer umas perguntas para vocês, joga lá. Às vezes eu não respondo no grupo, mas eu respondo nas lives, porque vocês precisam aprender, precisam vir para as lives, senão vocês vão ficar sem saber os conteúdos. Tá bom, pessoal? Então, eu sempre respondo nas lives. Tudo bem? Então, ó, beijo grande e até terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aí com um novo conteúdo top para vocês. Obrigada por vocês terem ficado comigo todo esse tempo. Eu sei que não é fácil. A Lu disse, obrigada pela dica. Obrigada a você, meu amor, por estar aí comigo, tá? Você me farejou, né, Lu? Porque hoje eu entrei errado e você tá aqui também. Beijo, até semana que vem.